Hoje o assunto do Café Corporativo é o bullying. E isso tem muito a ver com a vida adulta também. Então acompanhe com a gente, Café Corporativo daqui a pouco. Café Corporativo, um oferecimento Cuidare. Cuidamos de pessoas especiais sem perder a essência humana. Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Café Corporativo aqui no canal 25, hoje com a Juliana Caetano, que vem trazer pra gente aí um conteúdo que nessa universidade que a gente tem aqui no Café Corporativo nunca tratamos desse assunto, que é o bullying, né, Ju? É um tema muito importante, né, interessante e assustador ao mesmo tempo. Há muito conteúdo para falar e desmistificar algumas questões aí com o termo, né, que são usadas de forma equivocada e erroneamente. Muito bom. Bom, Juliana Caetano é professora, é pedagoga, é psicanalista clínica, ela atua há 32 anos na área de educação e gestão escolar e ela é palestrante comportamental, direcionada mesmo com foco e direcionamento para a área de educação. Isso. Ju, faz muito tempo que você trabalha com esse tema, bullying. O tema bullying surgiu, né, há muitos anos atrás, é um tema americanizado, né, a gente usa muito palavras americanas. E ele surgiu no Brasil, mais ou menos por volta de 2009, 2010, começamos a dar mais importância a ele e é um termo muito antigo. Não parece, mas já em 1843, o Hans Christian Andersen escreveu um livro que todos nós conhecemos na escola, que era o Patinho Feio. Lembra o patinho que era rejeitado? Sim. E no fim descobrimos que era um cisne? Sim, né? sim. Então ele fala da inclusão desde 1843, mas o termo já ainda é recente para o nosso país. Então quer dizer que é um tema que a gente já poderia estar debatendo há mais tempo, mas que ele começou a ser debatido com um pouco mais de seriedade já não faz tanto tempo assim, né? Isso, porque começaram os esclarecimentos agora, né? Então todos esses termos importados, eles demoram para ser compreendidos e esclarecidos. Então recentemente começou a ser debatido nas universidades de pedagogia e no ambiente educacional. Então agora que nós temos mais propriedade para falar. E ainda é um tema que muitas pessoas desconhecem, né? Usam a palavra bullying de forma totalmente errada, equivocada. Então vamos fazer assim, olha, a gente já começou falando do bullying como se todo mundo soubesse o que é. Vamos começar a entender o que é bullying. Fala para mim exatamente o que é bullying. Bullying é um termo americano de prefixo bully, substantivo, que quer dizer valentão, intimidador, agressor. E o bullying, o ing final, tem a ver com o comportamento. Então, é um intimidador de comportamentos. Seria aquele garotão na escola que vai lá, quer comandar o grupo porque ele é mais forte, é isso? Exatamente, nós temos perfis de líderes em sala de aula, normalmente, né? E de pequenos grupos que se representam e aparecem mais dentro de uma sala de aula. E esses grupos, às vezes, acabam intimidando os alunos, né? Sim. E eu acho interessante porque eu assistia muito aquele seriado Todo Mundo Odeia o Chris. E ali tem a figura do Caruso, né? Que é aquele garoto mais fortão e que a todo momento estava batendo no Cris, né? Então, essa é uma figura muito comum nas escolas, não é verdade? Muito comum. E é importante destacar, porque eu sempre falo para os pais, bullying é uma relação entre pares. Não existe bullying na vida adulta. O bullying acontece em idade escolar. Então, desde o início da escola, lá dos seus 4, 5, 6 anos, até o final do ensino médio. Então, bullying é um termo que deve ser usado em ambiente escolar. Acontece fora, na rua, sim, porque eles ainda estão em período de formação de caráter e formação de identidade. Na rua, no bairro, em pequenos grupos. Porém, ele acontece no ambiente educacional com mais facilidade. Então, por exemplo, se pegar aqui no caso nosso aqui, o Aparecido começar a ser grosseiro comigo não é bullying. Não, é falta de educação mesmo, né? Mas não é o caso dele, viu? Exatamente. Não é o caso dele, Quando pelo o pai contrário. fala assim... Aliás, Aparecido é uma gentileza de pessoa, mas vamos lá. Então, quando um pai chega na escola, às vezes quer conversar com a coordenação, com a orientação e fala, olha, o professor está fazendo bullying com o meu filho. Não existe essa relação do adulto com a figura da criança de bullying, né? O
Provavelmente houve uma situação ali pontual que tem que ser resolvida. Mas do adulto para a criança não existe, não é o termo bullying que se usa. Então vamos caracterizar esse termo. Bullying é quando é entre pares, ou seja, crianças e adolescentes entre eles, correto? Em ambiente escolar. E contínuo. Isso, bullying é uma agressão física e ou psicológica, ou as duas, que acontece em relação entre pares, entre as crianças e adolescentes. E é contínua. Ela é contínua. O bullying, ele é persecutório, que a gente fala, né? Ele tem um tempo, ele demanda um tempo. Quando uma criança é simplesmente ofendida, né? Ou usa termos desagradáveis com o colega, do tipo, olha, ele é 4 olhos, esse é gordinho, aquele é magro demais, Olivia é palito, etc e tal, ele está ofendendo. Então, isso é falta de educação da criança. O bullying é uma ação persecutória, ela tem um prazo, ela dura um bom tempo. Eles ficam perseguindo o indivíduo ou a menina, no caso. E por que acontece isso? Por que surge esse bullying? Olha, Aguinaldo, não tem uma fundamentação teórica para o bullying. O que a gente percebe é que os grupos são formados e algumas crianças naturalmente são excluídas e querem fazer parte de alguns grupos. Então, elas acabam, às vezes, sofrendo bullying por ter que ceder para entrar ou fazer parte de algum grupo. Tá? Mas não tem um fundamento. Ou então o colega provoca um outro, percebe que ele é um pouco mais frágil, provoca novamente, percebe que ali há uma possível vítima. Ou seja, aí o agressor continua e vira o bullying, né? E eu percebo que existe aquela outra criança que nem quer agredir, mas ela precisa fazer parte do grupo que agride. Então ela meio que se comporta como? Faz sentido? Faz. No caso, ela é a vítima. E para ser pertencente a esse grupo, ela começa a fazer coisas que não são da natureza dela. Então, por exemplo, a gente vê muito forte isso, além do ensino fundamental, no ensino médio é mais gritante. Então, eu tenho alunos extremamente tranquilos, calmos, eram alunos de boas notas, e de repente ele quer fazer parte desse grupo popular, ele passa a querer beber, passa a querer fumar, usar um tipo de droga, para entrar nesse grupo que é o grupo popular. Né, que vai a festas, se sentir pertencente. Sim. Então isso acontece bastante. Na infância, as crianças costumam mexer em material, pegar o celular do colega, pegar livro, rabiscar, e aí quando percebem que ele é frágil, ele se torna uma vítima de repetição. Mas o que eu percebo é que tem algumas crianças que elas são muito gentis com as outras fora do ambiente escolar. Por exemplo, moram no mesmo bairro, se encontram, estão juntos, brincam juntos, mas ali naquele ambiente de escola onde uma delas sofre bullying, o outro também vira agressor. Porque parece que ele tem que fazer parte daquele grupo que agride para não fazer parte do outro grupo que é agredido. Será que faz sentido isso aí ou é uma percepção minha? Então, é que na verdade não, é real. Na escola mudam os comportamentos, né? Porque ali eu funciono em grupo. As crianças que ficam sozinhas acabam sendo as vítimas. Então, mesmo que na rua eu conheça o meu colega, mas na escola ele não seja popular, ali ele vai sofrer retaliação. Então, os pais devem ficar muito atentos, principalmente com alteração e mudança comportamental em casa. E principalmente com agressão física. Então, tem pais que falam, nossa, ele tá estranho, tá diferente, mas nunca tirou um uniforme para dar uma olhada antes do banho. Não percebe se a criança está com um machucado, porque quando acontece agressão física no bullying também, não é só verbal. Então o pai precisa estar de olhos atentos. Tá muito no quarto, não conversa mais em casa. Muito bom. Vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um intervalinho agora e volta daqui a pouco, que eu quero ver a dica de segurança agora do Pelegrino, e a gente volta depois do intervalo com um pouquinho mais de Ju Caetano. Saudações, pessoal! A dica de segurança de hoje são QR Codes adulterados. Pós-período pandêmico, muitos estabelecimentos comerciais, principalmente os de alimentação, aboliram os cardápios impressos e adotam massivamente o cardápio virtual como forma tecnológica e de agilidade de atendimentos. Os clientes, capturando as imagens, têm acesso direto aos cardápios do estabelecimento. Tudo bem até aí, se não fosse quadrilhas especializadas colando películas com QR Code fraudado por cima da original, que remete a vítima a um site indesejado.
Via de regra, esses aplicativos, antes de abrirem, obrigam a vítima a colocarem seus dados de acesso no aplicativo que se quer utilizar. Vítimas menos avisadas não percebem que se trata de uma fraude, achando que realmente está se cadastrando no estabelecimento em que frequenta. Nossa dica de segurança de hoje é ter atenção extrema ao abrir esse QR Code para que apareça o cardápio de maneira imediata. Tais golpes não acontecem apenas em restaurantes, e sim nos mais diversos ramos de negócios que se utilizam dessa tecnologia para atendimento de seus clientes. Eu sou Valdemar Pellegrino Júnior, CEO do Grupo Ethics, e guie-se por nossa estrela. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Segundo bloco aqui do Café Corporativo, hoje com a Ju Caetano, falando a respeito de bullying. Ju, nós terminamos agora o primeiro bloco, falando a respeito de toda essa questão do comportamento das crianças, né? Vamos chamar de crianças, mas também compõem a adolescência. E aí, eu percebi que meu filho sofre bullying na escola. O que eu tenho que fazer? Como é que eu trato com ele e como eu trato disso num ambiente escolar? Eu vou até a escola, eu preparo meu filho, é um problema que ele tem que resolver ou quem tem que resolver sou eu? Olha só, vamos lá então voltar um pouquinho. A importância de identificar a pontualidade, se foi bullying ou só uma agressão pontual. Uma briga na escola, um desentendimento. Entendido que é uma ação persecutória e que isso é bullying por si, ideal é conversar primeiro com o seu filho, entender o que está acontecendo e depois procurar a escola. A coordenadora e orientadora pedagógica, buscando recursos e auxílio, porque o bullying deve ser cortado na raiz. Se isso já tem um tempo, né, ou dura um tempo como ação, outras medidas a escola pode tomar, se de fato for identificado e comprovado que foi feita uma ação de bullying ali. Então, o ideal, talvez, como sugestões, trocar o menino de sala ou a menina, ver como esse grupo está trabalhando, porque normalmente vítimas de bullying, nós não temos um somente na sala de aula, nós temos mais crianças que sofrem agressões físicas ou verbais, né, gerando uma consequência psicológica severa. Então, o ideal é buscar a instituição, para que ela tenha autoridade, que ela possa resolver e da maneira mais rápida possível. E as instituições trabalham isso? Existe uma conscientização dos próprios alunos feita pelo professor na sala de aula? Na maioria das escolas, sim, né? O ideal é que a orientadora pedagógica e a coordenadora, né, acompanhem o dia a dia e que os professores também monitorem isso com severidade, né? Que fiquem em cima disso, porque isso gera consequências no futuro. O aluno responde? O aluno agressor, ele responde a esse tipo de ação? Existe um bom resultado com isso, com esse tipo de conscientização? Normalmente, quando eles são instruídos ao longo do ano, e deve ser feito o ano todo campanhas, né, de bullying na escola, bem como cyberbullying, e conscientização para o que ele pode gerar no outro em relação à saúde física e mental. Legal. Né? Então, é complicado, mas se as escolas trabalharem isso com certa constância, isso é esclarecido e ameniza, sim, a relação do bullying nas escolas. Recentemente, eu digo recentemente, mas já deve ter aí uns 4 anos, houve um seriado, rolou um seriado aí, entre esses de Netflix e afins, que falava a respeito de uma menina que havia se suicidado em função do bullying. Né? Então, o seriado começa com uma carta dessa menina a todos os colegas de escola que eram os agressores. E aí se desenvolve, então, aquele roteiro que já vai para o passado, contando tudo o que aconteceu. Né? E eu lembro que a partir deste seriado, que ficou muito popular, inclusive entre os adolescentes, parece que começou a se discutir mais essa questão, porque talvez aquele agressor ele não tenha noção do que ele está representando, né? Mas é uma agressão muito forte, não é verdade? Aguinaldo, o Brasil está em primeiro lugar no mundo de ações, né, de bullying. Né? Então, o Brasil
É o primeiro. É assustador, né? É assustador. E o Brasil, na relação da educação, provoca bullying 2 vezes mais do que em todos os outros países do mundo, tá? Não tem um fundamento ou algo escrito em relação a isso, mas é um país muito agressor com as crianças. E tem razões para isso? A gente consegue identificar por que isso acontece tanto no nosso país, se comparado a outros? Olha, é uma reflexão minha, não tem, como eu te disse, uma fundamentação teórica. Mas há uma questão cultural, né? Do tudo eu posso, tudo eu faço. Você está falando, sabe com quem? Né? Essas questões culturais aqui são muito agressivas. Parece que até, isso também é uma percepção minha, não estou trazendo dados, né? Mas me parece que a minha geração, eu sou X, e a geração anterior à minha, né, os baby boomers, existia uma cultura muito forte de que o homem bom era o machão, era o fortão, era aquele que batia, que resolvia tudo na pancada. A pessoa ser pavio curto era até uma forma de se valorizar. Olha, eu sou pavio curto mesmo, né? E isso me parece que vem mudando diante das novas gerações. Mas pelo que você está falando, se a gente ainda ocupa o primeiro lugar nesse sentido, né, nesse quesito que é o bullying, talvez não tenha representado tanto, né? Sim, o machismo, como nós falávamos em outro programa, né, no Dia Internacional da Mulher, é cultural, mas não é só no Brasil. O machismo é no mundo inteiro e a gente trabalha muito nos dias de hoje para desconstrução desse machismo, né? Como o nosso colega lá disse, o Kleber, é um machista em desconstrução. Então, a gente tem que trabalhar isso. Mas o bullying, de fato, na verdade, é um reconhecimento em grupos ainda, em gênero, em formação de identidade. Então, seria um pouco diferente, porque o machismo ele é cultural enraizado. Mas o bullying é uma questão de autoafirmação de identidade. Então é um movimento bem infantil e adolescente. Quem pode mais, quem manda mais. Que legal. Não tem muito ligação com essa questão do machismo em si. Entendi. Tá? É bom a gente entender isso, né? E a Ju cita aqui o Kleber, que ela comentou aqui, é o Kleber Ramalho, que é um dos principais parceiros meus aqui de trabalho, e que já esteve aqui no Café Corporativo pelo menos 2 vezes, se não 3, né? Sim. Mas Ju, vamos lá. E qual é a consequência dessa situação toda para a vida adulta? Olha, são infinitas, né, as possibilidades. Quando a gente sofre ou passa por bullying, o primeiro movimento que eu sofro aí na adolescência, numa fase da infância, é esse movimento de introspecção, tá? E aí vem uma diversidade de situações que podem acontecer. Então, um adulto que não sabe se relacionar, um adulto que vai ter consequências graves para ter estrutura psicossocial, eu posso me tornar um antissocial, né? Agressivo, né? Me tornar agressivo. E uma das coisas que a gente mais vê, né, após um sofrimento de bullying recorrente, é a automutilação na adolescência, que a gente tem muito, que são os cuttings, que são os cortes, ou tentativas de suicídio. Então o adolescente começa a ter ideações suicidas porque ele não quer pertencer a esse mundo, porque esse mundo é muito cruel com ele. Então que adulto que eu vou formar? São infinitas as possibilidades de danos psicológicos a esse ser humano. Eu percebo que alguns adolescentes, quando eles são trocados de turno, ou quando eles são trocados de escola, eles meio que se libertam, né? Porque na escola nova ninguém sabe o que aconteceu na velha. Mas outros podem carregar isso por muito tempo, é isso que você está dizendo, né? Sim, na verdade todos vão carregar para sempre, mudando ou não do ambiente, né? O entorno é importante? Pode ser que ele tenha se identificado melhor na outra escola, mas isso não onera de sofrer novamente, porque a vítima de bullying ela já é uma vítima. Então acaba que pode entrar num círculo vicioso. Os pais devem ensinar os seus filhos a se posicionar, a se colocar, a falar não, a falar sobre as suas vontades e procurar um adulto, né, pedindo auxílio o mais breve possível. Ou seja, se houve uma ação de falta de educação que é pontual, isso possivelmente pode se repetir. E outra coisa também, uma vez, agora eu lembrando aqui, uma vez alguém falou assim, meu filho é assim, e eu acho até bom porque ele é líder mesmo, mas isso não tem nada a ver com liderança na vida adulta, né? Muito pelo contrário, isso tem a ver com ser agressivo. Ser líder é bom, mas ser líder positivo. Né? A liderança positiva sempre é bem-vinda. Então, a gente sempre fala em sala de aula, se você tem um aluno que de alguma forma ele é muito figurativo, um líder nato e muito rápido, veloz com as coisas, proativo, traga essa criança para você, invirta isso.
Né? Traz isso pro bem, né? Traz isso pro bem, usa essa energia da criança pro bem. Dá trabalho? Dá, porque na sala de aula eu tô com uma média ali de 26, 27 alunos a 40, 42 na escola pública estadual. Mas tente trazer ele, faça com que ele se sinta participativo do dia a dia. Isso muda tudo. Então, desconstruir esses grupos, porque liderança tem que ser positiva. Tá bom. A gente vai fazer mais um intervalinho agora, Ju, e depois nós voltamos para falar sobre esse bullying mais moderno que está aí nas redes sociais, tá bom? Ok. Então vamos conhecer aqui o trabalho do Edivaldo de Toledo e da Cuidare. Até daqui a pouco. Olá, pessoal do Café Corporativo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Musicoterapia e o paciente portador de Alzheimer. A música, ela acalenta, acalma e traz nostalgia. Por isso que nós indicamos sempre, coloque música para seu idoso, coloque música para o paciente que seja o indivíduo portador de Alzheimer. Isso vai trazer acalento, tranquilidade, mais fácil para cuidar, principalmente hoje em dia que é muito fácil, né? Através de um celular, através de aplicativos de música, é muito fácil a gente buscar essa memória afetiva do idoso e trazer essa tranquilidade no cuidado. Fica tudo mais fácil. Espero ter ajudado de alguma maneira e até logo. Tchau, tchau. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje. Vamos colocar um pouquinho mais de cafeína nessa conversa aqui e agora trazer para os tempos modernos. Porque eu lembro que quando eu estava na escola, estou falando isso de 40 anos atrás, né? Estou com 50, então vamos considerar aquela época lá que eu tinha 10 anos e rolava muita agressão, tanto psicológica quanto física na escola, mas era uma coisa que acontecia só ali, naquela escola. A criança que sofria bullying poderia levar até traumas para frente, mas era uma coisa que tinha acontecido naquele grupo. Hoje nós temos colegas da época que moram em outros estados e ninguém conhece ele lá. Ainda que ele tivesse sofrido bullying, ele não teria essa coisa ali presente todos os dias. Mas quando isso vai para as redes sociais, não tem limites, não é verdade? Exato. E aí? Qual a gravidade disso ou como está acontecendo isso nas redes sociais? Tá, vamos começar um pouquinho lá atrás. Antes, quando nós íamos à escola, e essa era digital ainda não estava tão à tona, não existia celular, nós tínhamos os nossos amigos de escola e de rua. Então, nós tínhamos um autorregulador, que eu brinco que era o cotovelo. Então, quando um colega falava assim pra você, aquela menina é gordinha, ou o cotovelo, não fala assim com ele, é falta de educação. Ou não pode, isso é falta de respeito. A internet é uma terra de ninguém, uma terra sem fronteiras. E lá tudo pode acontecer. E por que na internet todo mundo fala ou pratica o cyberbullying, que é o bullying cibernético? Porque lá eu não tenho cotovelo, eu não tenho autorregulador. E lá ninguém me vê, então é fácil falar. Porque eu não vou ter alguém para me cutucar ou dizer isso é errado. Né? O outro só vem em movimento de agressão. Então é sempre uma agressão atrás da outra na internet. E isso também acontece no mundo digital. O bullying é muito sério na internet. Então precisamos também ficar em alerta, até com pedofilia, entre outras questões que vão entrar aí, porque começa no bullying e pode se tornar outra coisa, né? Então precisa monitorar. É óbvio que não é interessante tirar a privacidade da criança, mas eu tenho hoje ferramentas, né? Não só na plataforma Google, como em tantas outras, que dá pra gente controlar o tempo de internet, de vez em quando sim dar uma olhada se você perceber que também o comportamento mudou, que ele muda também na ferramenta digital. Eu fico mais introspectivo, com mais medo também. O Instituto da Criança e do Adolescente, o ECA, protege que todas as crianças, né, reserva o direito de propriedade intelectual, de valores e proteção mesmo, né, com os menores. Então, a gente tem aí todas as questões. E na internet, infelizmente, ainda não há uma lei pontual que proteja 100% as crianças e adolescentes disso. Mas você pode sim fazer um boletim de ocorrência junto ao menor, seu filho ou quem sofre o bullying, e tomar algumas outras medidas legais, tá? Existem hoje escritórios, principalmente no Rio de Janeiro, que são especialistas nisso. Ju Caetano, muito obrigado por ter vindo ao Café Corporativo. Trouxe realmente informações
muito relevantes aqui para a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite mais uma vez e estar aqui é sempre um prazer. Obrigada, Aguinaldo. Muito bom. E você que está em casa, continua acompanhando aqui o Café Corporativo no canal 25, sempre com estreia às terças-feiras, 21 horas, mas também no nosso YouTube, que é youtube.com.br/Café Corporativo. Afinal, nós somos essa universidade em sua tela. O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo. Conte com a Polix.